A paz de Cristo Jesus, eu me chamo Davi Araújo Real, esse é o meu canal. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Ah, detalhe, não esqueça de você ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que virão. E é sempre um prazer imenso estar trazendo algo da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida espiritual, para a edificação da sua vida espiritual. Olha só, eu aceitei aqui o desafio, pedir para me falar sobre um tema que é sobre a Páscoa. Se bem que eu não queria falar sobre a Páscoa, porque tem diversos vídeos relacionados aí. Tem muitos mestres, pastores, líderes, professores que falam muito bem sobre esse assunto. Porém, eu aceitei o desafio e aí eu decidi falar sobre esse tema que é a Páscoa, porém de uma forma curta, rápida e objetiva, para que quando alguém tocar no assunto, você logo vai lembrar desse vídeo. Nossa, o Davi falou, eu já sei o real significado disso. Vamos lá? Eu quero falar sobre a origem da palavra Páscoa, lá do hebraico. Eu quero falar sobre a importância da Páscoa tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e também para os nossos dias atuais. Primeiro, eu quero falar sobre a origem da palavra Páscoa, o significado da origem dela. A Páscoa, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico que é Pesach, que significa passagem. E você só vai entender isso quando você ler o segundo livro da Bíblia, que é Êxodo, capítulo 12, aonde que Deus pede que eles viessem a fazer a instituição da Páscoa. Aí fica a pergunta: Davi, por que que Deus pediu que o povo de Israel viesse a fazer a Páscoa? O povo de Israel viveu aí seus 430 anos na escravidão e na opressão de Faraó lá no Egito. Depois, Deus entra em cena para libertar o povo de Israel do Egito. Aí está agora o significado real da Páscoa no Antigo Testamento. Você aprendeu a origem da palavra Páscoa do hebraico, que é Pesach, que significa passagem. Depois você aprendeu agora a importância dela no Antigo Testamento. Significa o quê? A Páscoa no Antigo Testamento significa a libertação do povo de Israel através do poder de Deus. Isso se tornou muito importante. Em meio a essa instituição da Páscoa, Deus, ele pediu que o povo viesse a imolar um cordeiro. Sabe o que é um cordeiro? E esse cordeiro, detalhe, esse cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula e sem defeito nenhum. Isso vai ser muito importante depois, lá no Novo Testamento, para você entender melhor a importância disso depois. Quando Deus pede que o povo de Israel viesse a imolar um cordeiro, ele pede que, depois disso, eles pegassem o sangue e viessem a colocar nas ombreiras das portas, simbolizando a proteção de Deus e também livrando que o anjo da morte, quando passasse, não atingisse ali a casa dos israelitas. Depois, Deus pede que eles, os israelitas, viessem a comer o cordeiro assado. Aí fica uma indagação, eu não entendo por que até hoje tem pessoas, aos dias de hoje, você vê pessoas que não comem carne durante a semana da Páscoa, sendo que na Páscoa, Deus, ele ordena que o povo de Israel comesse a carne do cordeiro, logo assada. Bom, e aí, logo vem, depois, né, deles comer o cordeiro assado, eles deveriam comer também, juntamente com o cordeiro, a pão sem fermento, isso durante 7 dias, e depois, ervas amargas, está lá no capítulo 12, versículo 8 de Êxodo. Por que eles deveriam comer pão sem fermento? Simbolizando a exclusividade deles do meio do povo do Egito. Eles deveriam comer também ervas amargas, simbolizando ali o sofrimento, para eles lembrar o sofrimento que eles passaram ali no Egito. E aí, Deus liberta o povo de Israel, que até hoje é comemorado no meio do judaísmo, porque essa festa é comemorada porque eles lembram da libertação. E esse é o real sentido da Páscoa para os judeus nos dias de hoje. No Novo Testamento, agora a Páscoa vai ser comemorada totalmente de uma forma diferente. Não vai mais ser preciso imolar um cordeiro. Sabe por quê? Em João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim,
vai ser totalmente diferente. Com a vinda de Cristo Jesus, agora através disso, Deus, ele olha para a terra e depois disso, ele vai enviar o seu filho, porque não tinha mais ninguém, de acordo com Romanos, capítulo 6, ele olha para a terra e não vê o justo sequer, ele envia o seu único filho, se cumprindo o que diz em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, o objetivo da vida de Cristo é para o resgate da humanidade. Jesus tinha que vir a esse mundo para dar a sua vida em resgate da humanidade. Por quê? Porque nós estávamos debaixo do poderio das trevas. Estávamos sob as garras de Satanás. Era necessário vir alguém. A carta aos Hebreus está escrito: aonde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, João Batista, quando ouviu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra daquele cordeiro que foi imolado, que foi morto lá no início, lá na Páscoa, no Antigo Testamento? Pois é, Jesus agora, ele representa esse cordeiro, porque logo o cordeiro lá era sem mancha, sem mácula e sem defeito. E Jesus, ele é um cordeiro que é sem defeito, sem mancha, sem mácula, ele é perfeito. E aí Deus envia ele para dar a sua vida, porque como eu disse, lá em Hebreus está escrito: aonde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Jesus, representando o cordeiro, deveria entregar a sua vida. Aí sim, agora vamos entender o real significado da Páscoa no Novo Testamento e para nós cristãos nos dias atuais. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é um coelho. A Páscoa vai muito mais além do que isso. A Páscoa hoje é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. A Páscoa é o Cordeiro. O Cordeiro que João Batista disse que tiraria o pecado do mundo. Jesus de Nazaré. E através da sua morte, nós receberemos a libertação. Aqui está o significado da Páscoa no Novo Testamento. Significa a libertação de Deus através da humanidade por intermédio do sangue de Jesus, do sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Entendeu? Então quer dizer, quem é a Páscoa hoje? Quem é a Páscoa do Novo Testamento e para os dias atuais? De acordo com o que eu disse, também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, confira aí. Lá o apóstolo Paulo diz que agora Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele é a Páscoa. Entenda? E que esse Cordeiro venha libertar. Libertar? Sim, libertar. Libertar das garras do inimigo, do mundanismo, do sistema mundano que te aprisiona, que te faz você retroceder e olhar para trás. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, que é a Páscoa, você se torna liberto, se cumprindo o que ele disse. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse também, lá no mesmo capítulo, porém no versículo 36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus abençoe e que Jesus, sendo a Páscoa, venha trazer libertação, regeneração e abundância de vida para você e toda a sua família. Aproveite essa Páscoa para refletir sobre o real sentido que é Jesus, para nós vivenciarmos esse feriado tão maravilhoso que ficou marcado na história e em todo o mundo. Deus abençoe.